Shalom. Sejam bem-vindos. Apóstola Carol, Túlio, Apóstolo Túlio, Pastora Elisete, sejam bem-vindos. Se vocês conseguirem compartilhar lá no grupo do WhatsApp, também na página pessoal de vocês. Rubiane, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Compartilha, movimenta para nós a live. Deus tem uma palavra no nosso coração nessa sexta-feira. Pastor Sidney, Pastor Elisete, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Profeta Aline, boa tarde, querida, Shalom. Seja bem-vindo. Vocês estão me ouvindo bem? Como está a transmissão? Compartilhem para nós lá para os grupos e também as páginas aí do Facebook. Aleluia! Dia maravilhoso que o Pai nos concedeu, dia lindo de sol, presente do Pai para as nossas vidas. Se estamos com saúde, se estamos em paz, está tudo bem. Amém? Obrigada aí, Profeta Aline. Já compartilhei na minha página pessoal. Muito obrigado. Esperar um pouquinho até que seja compartilhado lá nos grupos do WhatsApp também, na página da comunidade, na página da escola. Se vocês pertencem a algum grupo que vocês têm liberdade para compartilhar também, podem compartilhar. Aleluia! Sejam bem-vindos. Karina Nascimento, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Continue a compartilhar lá para que pessoas recebam esta palavra nesse dia. Pessoas serão libertas. Até mesmo pessoas que estão dentro de igrejas vão ser libertas nesse dia por meio desta palavra. Palavra que tem queimado no nosso coração e às vezes guardamos para nós. E hoje eu estava aqui na presença do Pai, passei a manhã na presença do Pai e o Senhor me trouxe ao coração a multidão de pessoas que estão na terra ainda vivendo um regime de escravidão espiritual. E o Espírito Santo começou a falar muito forte comigo e disse: filha, grava, vai para o Facebook e grava uma live. Essa mensagem vai ficar gravada. Quero aqui deixar registrada, essa mensagem lá vai ficar gravada no Facebook. Vou passar também para minha página no YouTube. E muitas pessoas vão ser libertas na mente, instantaneamente, através do Espírito Santo, quando ouvirem esta palavra, no nome de Jesus. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é algo real, verdadeiro, que traz um grande resultado espiritual e a igreja precisa compreender isso. Aleluia! Compartilhem lá na página pessoal de vocês. Movimenta. Apóstolo Ricardo Costa, é uma honra tê-lo aqui nessa live. Seja bem-vindo. O apóstolo Ricardo cumpriu uma missão da parte de Deus, sendo canal de bênção na minha vida, no meu ministério, e é uma honra tê-lo conosco aqui ao vivo. Seja bem-vindo, apóstolo. Neca e Edivan, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Compartilhem para a página de vocês e vamos estar aqui falando desse assunto
que trouxe realmente uma libertação na minha mente, libertação no sentido completo, porque me levou de volta à minha origem, me levou de volta à identidade de filho. Muito se fala hoje na igreja sobre filiação, sobre paternidade, mas a gente percebe muitas vezes um movimento de tirar realmente as pessoas de um estado de escravidão, mas consequentemente colocá-las em outro estado de escravidão. E existe uma revelação tremenda na palavra, e às vezes por não entender, não compreender a espiritualidade, as pessoas não conseguem sair do ciclo de aprisionamento. Volto a repetir, a mensagem do Evangelho é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem real, é uma mensagem que nós, como filhos de Deus, podemos vivê-la aqui e agora, desfrutando de total liberdade, unicamente sendo guiado pelo Espírito de Deus. E nós vemos até mesmo dentro das religiões, muitas pessoas que foram libertas do sistema do mundo, mas estão presas no sistema da religião. E o Espírito Santo ministrava ao meu coração nesse dia, dizendo: filha, é hora de liberar essa palavra para que pessoas sejam libertas. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos aí, amados, no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui cumprindo uma ordem, cumprindo, Senhor, a Tua palavra, a Tua voz, a voz do Teu Espírito. Sou grata à presença do Teu Espírito. Sou grata à simplicidade do Evangelho. Sou grata à simplicidade da mensagem do Reino e principalmente da mensagem que Jesus veio comunicar aos nossos corações. Pai, traga todos aqueles que ouvirem esta palavra para esse ambiente de presença, para esse ambiente espiritual, o ambiente onde há liberdade, onde nós podemos voltar ao nosso estado original, o qual fomos feitos por Ti, o qual pertencemos a Ti, Pai. Que a espiritualidade, o despertar da consciência, seja agora ativo por meio da unção do Teu Espírito, ó Pai. A Tua palavra, ela liberta. A Tua presença liberta. E a unção também liberta. Nós ativamos agora um ambiente de libertação. Nós ativamos agora um ambiente de reino, onde o amor do Pai, onde a paz e a liberdade residem. No nome de Jesus, todas as pessoas que ouvirem essa live, todas as pessoas que estiverem acesso a essa dimensão que nós estamos agora movimentando, nós declaramos que elas serão libertas por meio do ensino. A Tua palavra diz que se o Filho libertar, verdadeiramente seremos livres. Mas a Tua palavra também diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No nome de Jesus, essa dimensão ela é agora ativada. E eu trago, Senhor, as pessoas para esta sala espiritual de libertação. Pessoas serão libertas do sistema, serão libertas da religiosidade, serão libertas de energias de pecado, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amados? Queridos, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário precisa ser entendido, precisa vir ao nosso entendimento. Nós precisamos compreender a mensagem da cruz. Nós precisamos compreender aquilo que Jesus
fez por nós efetivamente há mais de 2000 anos atrás. Quando nós olhamos hoje o cenário do mundo, tendo em mente que a proclamação do Evangelho, a proclamação da liberdade, ela já foi liberada sobre a terra através do ministério de Jesus, nós compreendemos algo. A humanidade não entendeu a mensagem do reino. A humanidade não entendeu a mensagem da cruz. E nós precisamos fazer com que haja clareza nesse tempo. E até mesmo compreender a nossa origem, a nossa essência. Porque quando nós compreendemos a nossa essência e nós passamos a viver a nossa essência, a nossa origem, automaticamente nós somos livres de todo cativeiro. Agora, a maior prisão que está circulando e movimentando nesse tempo é o sistema religioso. Por quê? Porque o sistema religioso, ele tem sim tirado pessoas do sistema do mundo, mas automaticamente está colocando novamente as pessoas dentro do sistema religioso. E eu faço alusão aqui ao Egito. O mundo é representado pela escravidão do Egito. Só que nós vemos na Bíblia que Deus tira o povo de Israel do Egito e eles passam por um processo. E eu costumo dizer que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. Mas não é essa a mensagem dessa tarde. Mas a palavra também fala sobre um período de escravidão onde o povo estiveram em Babilônia. Então logo o Egito está simbolizando o sistema do mundo que escraviza. E Babilônia simboliza o sistema religioso que também escraviza. Dando agora introdução a esse ensino, eu quero dizer para você, a única forma do ser humano alcançar a liberdade é por meio da espiritualidade, é voltando à sua essência, é voltando à sua origem. A salvação e a libertação, ela está acessível e é oferecida a todos. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário está ativo no mundo espiritual e qualquer pessoa pode ter acesso à salvação e à libertação, desde que ela a conheça, entenda, receba e viva ela. Jesus, ele não ordenou para nós formarmos sistemas religiosos, mas sim ir e proclamar libertação ao cativo, anunciar libertação a pessoas que estavam cativas. Jesus também nos disse para ir e anunciar a chegada do reino. Agora, compreendendo como isso funciona, compreenda que você é um ser espiritual. Você é um ser em essência que é espírito. No mundo espiritual não existe pecado. No mundo espiritual não existe escravidão. É por isso que a palavra diz que onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Você como essência, você como ser espiritual, você é um ser livre. Não existe trancas, não existe travas, não existe nada que possa te aprisionar. No Espírito você é livre. No Espírito você é livre. No plano espiritual, volto a repetir, no plano espiritual não existe pecado, lá há liberdade. Porque todos estão conectados à fonte, todos estão conectados ao comando universal que é a voz de Deus. Então lá o ser humano não conhece bem e mal. Bem e mal só conhece na esfera física, humana.
Porque lá o que comanda, no plano espiritual, o que comanda tudo é a voz de Deus. O que comanda tudo é a comunicação espiritual. Aleluia. Compreenda isso. Agora, o que aconteceu? Quando você, ser espiritual, entrou na matéria, veio para o plano físico, ali, você ainda na dimensão física desfrutava de plena liberdade, porque você não conhecia o mal. Você estava sendo guiado pelo Pai, você estava ouvindo a voz do Espírito. E mesmo ali na dimensão do Éden, havia liberdade. Por quê? Porque você não conhecia o mal. Agora, o Pai, ele colocou e trouxe você para esse plano físico com uma lei espiritual chamada livre-arbítrio. Você entrou na dimensão física com uma única ativação: liberdade. E no Éden, Adão e Eva desfrutavam de liberdade. E liberdade diz respeito a livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma lei espiritual. Volto a repetir de forma bem didática. Livre-arbítrio é uma lei espiritual. Pecado é uma lei física, com ativação espiritual, mas é uma lei que só reside e que só habita no plano físico. Daqui para baixo existe a energia do pecado, a força do pecado. Nas dimensões acima, não. Nas dimensões acima existe luz, existe paz, existe amor e existe liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém? Com esse raciocínio, o que é o pecado? O pecado, ele se instalou dentro do ser humano quando o ser humano fez uso da sua liberdade aqui no plano físico. Ali foi ativado algo que a Bíblia chama de bem e mal. O homem passou a ser conhecedor do bem e do mal. Conhecedor no sentido de experimentar bem e mal. E você acha que Deus não sabia que isso ia acontecer? Eu quero dizer para você que o Pai enviou o ser humano para a Terra exatamente para passar por esta experiência. O ser espiritual entra na matéria, o ser de luz entra na matéria, desfrutando de liberdade, desfrutando de livre-arbítrio. E Deus ali agora deu a oportunidade do ser humano viver o livre-arbítrio. E quando Adão e Eva pecam no jardim, eles estavam agora recebendo, através da escolha deles, uma ativação chamada pecado, chamada mal, chamada energia criativa. Ali se instala aquilo que nós conhecemos por dualidade. Dois tipos de energia dentro do homem. A energia da liberdade, a energia de Deus, a energia do amor e automaticamente agora uma energia negativa que nós chamamos de pecado. Então o pecado passou a ser uma energia negativa dentro do homem, uma força negativa, uma tendência para as trevas. Então agora, nesse plano físico, nós, seres humanos, emoção, nosso ego é ativado para o mal, é ativado para o pecado. Com um objetivo, preste atenção nesse ensino, com um objetivo. A energia de pecado, a energia do mal, a energia de trevas que foi ativado dentro do ego do ser humano, com um objetivo: despertar dentro do homem a energia de luz. Eu sempre falo nos meus
ensinos, as trevas, quando se manifesta, o pecado, quando se manifesta, tem um único objetivo: o despertamento da luz. Quando algo de mal está exercendo força dentro de você, se você está passando por alguma privação, alguma energia negativa, as suas emoções alteradas, isso tem um propósito, para que o ser espiritual que está às vezes adormecido dentro de você se desperte, para que você venha neutralizar a obra das trevas. Quero dizer para você uma coisa, e isso a ciência comprova: não existe trevas, existe ausência de luz. Porque quando a luz que há em você, ela se desperta e ela vem para fora, você se torna uma luz para iluminar a humanidade. Agora, se a luz que há em ti estiver oculta, como disse Jesus, se a luz vier a ser trevas, grandes trevas serão. Então toda situação que você faz uma leitura de que é ruim na sua vida, é apenas uma oportunidade para que a luz que há em você venha se despertar e venha para fora. Quando essa luz se despertar, as trevas se dissipam, o mal se dissipa, o pecado deixa de existir. Porque a luz brilhou, e aonde a luz está, não há trevas, não há pecado. Aleluia. Aonde a luz aparece, as trevas deixam de existir. Com essa introdução na sua mente, agora passamos aquilo que Jesus já fez por nós. Volto a frisar: libertação, salvação, iluminação é algo que está disponível dentro de você. Quando eu falo de plano espiritual, eu estou falando sim de uma dimensão fora de você, mas eu estou falando também de uma dimensão dentro de você. Porque a espiritualidade está dentro de você. A espiritualidade está dentro de você. O reino está dentro de você. A luz está dentro de você. A santidade está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Só que o que o ser humano tem feito? Não tem entendido aquilo que Jesus fez e continuam presos, como disse Paulo. Outrora, olha a palavra de Paulo, estamos presos nos nossos delitos e pecados. Outrora, isso pressupõe passado. Eu quero dizer para você algo. A Lei Áurea, ela foi liberada e assinada no Brasil no ano de 1888 pela princesa Isabel. Ali estava abolindo a escravatura no Brasil. Estava retirando todo o sistema de escravidão no Brasil. Mas pasme você, ainda existe pessoas vivendo em escravidão hoje. Por quê? Porque não conhecem a lei, não conhecem a Lei Áurea, não sabem sobre ela e muito menos sabem o que é liberdade. A Lei Áurea, ela foi escrita e aprovada no Brasil, dando liberdade a todos os brasileiros no que diz respeito à profissão, a trabalho. Esse regime de liberdade está disponível para todos os brasileiros, mas tem muitos brasileiros que ainda estão trabalhando em regime de escravidão. A mesma coisa acontece com a libertação que Cristo operou. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário trouxe libertação para a terra, trouxe libertação para toda a raça humana. O fato é que muitos, por não saber daquilo que Jesus já fez, por não conhecer aquilo que Jesus já fez e por não receber, principalmente, não receber aquilo que Jesus fez, ainda continuam no regime de escravidão. Aleluia.
Amado, a salvação de Cristo e a libertação está disponível a todo ser humano sobre a terra. Só que primeiro a pessoa precisa receber essa libertação. E nós vamos ver a libertação que precisa ser operada primeiramente quando se fala de pecado. Está falando de energia. Quando se fala de pecado, está falando de uma força que atua dentro do homem. Quando se fala de pecado, está falando de uma força energética que está ativa dentro do ser humano e ao mesmo tempo essa força energética, essa energia de pecado, ela está no coração, na mente. Só que a partir do momento em que a pessoa sabe que Cristo já libertou ela é livre instantaneamente na sua mente e a libertação ela opera no corpo da pessoa instantaneamente. Eu quero dizer para você que há remissão espontânea. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pecado é uma força ativa dentro do ser humano. Falando de ativação, nós sabemos que a energia, ela se movimenta na esfera espiritual e ativa sobre a terra todas as coisas. É por isso que a entrada no reino é através de mudança de mente. Nós falamos tanto de arrependimento como uma palavra bonita e estranha. Você tem que se arrepender. Amado, arrependimento é mudança de mente. Quando o ser humano ele se sente pecador miserável, ele está movimentando e ativando mais energia de pecado dentro dele. Essa energia de pecado ela foi desativada nas dimensões espirituais e precisa ser desativada de dentro do ser humano. O que ligares na terra é ligado no céu. Ligar fala de ativação. Nós já sabemos, e quem acompanha os ensinos que eu trago sobre espiritualidade na visão da física quântica, falando sobre energia e movimentações espirituais. Quanto mais você pensa e fala de algo, mais aquilo cresce dentro de você e mais aquilo cresce sobre a terra. Quanto mais se fala de pecado, quanto mais se julga, quanto mais se acusa, quanto mais se critica, quanto mais você olha por uma pessoa dentro da igreja e chama ela de pecadora, mais pecado se instala dentro dela, porque a energia do pecado, ela é movimentada e ativada cada vez que você traz ela à memória. Cada vez que você pensa, cada vez que você fala, cada vez que você proclama escravidão, cada vez que você proclama pecado, mais e mais o pecado se instala. Você compreende porque nós estamos 2000 anos depois do sacrifício e do trabalho expiatório e libertador que Jesus fez? Você compreende por que ainda a terra jaz no estado de pecado e por que as pessoas ainda estão aprisionadas em pecado? Eu quero dizer para você aqui agora, as pessoas são libertas não quando você olha para ela e acusa ela de pecadora. As pessoas são libertas quando você proclama libertação e você ativa dentro delas o espírito de santidade. É por isso que a mensagem de Pedro, quando as pessoas ouviram a mensagem de reino, a mensagem daquilo que Cristo fez, as pessoas compungiram em seu coração e disseram: o que faremos então? Pedro diz: arrependam-se, mudem a sua maneira de pensar. Pare de pensar como um pecador, pare de pensar como um miserável, pare de pensar como um ser humano e comece agora a pensar como Deus pensa. Comece agora a vibrar numa dimensão de luz. Mude os seus pensamentos. Se você pensa no pecado, agora comece a pensar numa dimensão aonde há santidade. Eu quero dizer que você vai trazer libertação para as pessoas quando você começar a ativar dentro delas
a santidade. Não se trata de falar, alamácia manto. Não se trata de falar de uma energia do passado. Se trata de renovação. E renovação energética é você mudar a sua mente, é você mudar os seus pensamentos, é você mudar o seu entendimento e você agora começar a vibrar numa dimensão de luz. Quanto mais você pensa sobre luz, mais luz haverá no teu corpo. Quanto mais você pensa sobre santidade, mais santidade virá sobre o teu corpo. Quanto mais você pensar na liberdade, mais liberdade virá sobre o teu corpo. É hora de você voltar à sua essência como ser de luz, como ser espiritual. Você começar a vibrar nessa dimensão de santidade. Você entende por que Pedro falou: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ou seja, mude a sua maneira de pensar. Comece a se conectar com a dimensão do reino, onde ali há paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Comece a se conectar e a pensar na dimensão do alto. Mude os seus pensamentos, pense nas coisas do alto, fale as coisas do alto, vibre nas coisas do alto, porque assim a sua energia de pecado vai ser desativada de dentro de você. O seu pecado vai ser apagado de dentro de você. Pedro estava falando: arrependei-vos, mude a sua maneira de pensar, e assim vai ser cancelada essa energia negativa, assim vai ser cancelado o seu pecado, e você vai receber o dom do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, amado, que dom do Espírito Santo, um presente, uma conexão, uma ativação de santidade. Você vai sair de uma energia negativa e você vai começar a vibrar numa dimensão de santidade, porque você estará conectado ao Espírito de Deus. A sua mente vai ser energizada, vai ser agora magnetizada pela frequência do Espírito Santo, pela santidade de Deus. Aquela conexão de pecado que estava ativa no seu subconsciente, a partir do momento que você transicionar os seus pensamentos e se desconectar das trevas, você vai começar a receber aquilo que é a própria essência de Deus, e você vai ser liberto no teu interior. Eu quero dizer para você, Alácia Manto, a palavra de Cristo, Alácia Manto, que labácia, ele te libertou do império das trevas e te ativou, e te levou, e te conectou para o reino do Filho do seu amor. Compreenda que a palavra aqui está dizendo de algo que já foi feito. Você precisa apenas receber isso dentro da tua mente. A libertação já foi operada, já foi manifestada, já foi entregue para a humanidade. Ele te libertou no passado do império das trevas. Aqui está falando daquela dimensão de mal, daquela dimensão de pecado, daquela energia de pecado que eu citei, que foi ativada dentro do ser humano lá no início. Ele, Jesus, já te libertou do império das trevas, já te libertou da energia das trevas. A igreja fala muito, a igreja fala muito de demônios, de diabo, repreende, mas não entende que o pecado, que o pecado é uma energia ativa. E energia, muitas vezes, amados, não depende apenas de repreender, de lutar contra ela. Você desativa uma força quando você muda a tua maneira de pensar. Você destrona principados e potestade quando você começa a praticar justiça. Você desativa tronos de maldade dentro de você, sim, porque a operação de pecado, a operação de trevas está dentro do ser humano. Sim, existe uma dimensão fora,
mas existe uma conexão. Quando você muda a sua frequência, você muda o seu estado vibracional. Ele te libertou, essa palavra. É ativa dentro da sua mente agora quando você está ouvindo esta palavra. Jesus te libertou do império das trevas. Jesus te libertou da energia negativa. Jesus te libertou da frequência do mal e te transportou a tua mente, transportou o teu coração para o reino do Filho do seu amor. O pecado é uma energia do mal, uma energia negativa, uma frequência do mal que já foi desativada de dentro de você. Jesus te levou, te transportou, te conectou com a frequência do amor de Deus. Somente filhos entram na dimensão do amor. Somente seres que compreendem a sua essência, a sua origem, que deixam vir para fora o ser de luz que está dentro. Luz se conecta com luz. Espírito se comunica com o Espírito. Não tem como você se Não tem como você se conectar com o Espírito sendo ainda humano. A sua natureza humana não se comunica com a santidade, com o Espírito de Deus. O que se conecta com o Espírito de Deus é o teu espírito. Espírito se comunica com o Espírito. Luz se comunica com luz. Amor se comunica com amor. Deus é amor. O amor precisa ser despertado de dentro de você. Você precisa entrar na frequência do amor incondicional. Nesse estado original de essência, de luz, de paz, de amor. Ali não existe condenação. É por isso que a palavra diz: não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você não está conectado ao pecado. Se você está em Cristo Jesus, existe uma conexão de luz, porque Jesus é luz, o Messias é luz, é vibração de alta potência. Aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Compreendam isso. Em que dimensão, em que plano você está vivendo? Na carne ou no Espírito? Porque na dimensão, no plano da carne ainda existe pecado. No plano e dimensão do Espírito não existe pecado. E ali também não há condenação, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele te libertou. Agora o que a religião faz? Tira as pessoas do Egito, tira as pessoas do mundo, mas prende na Babilônia. Acerca da religião. E agora eu vou traduzir para você o que é um sistema, o que é uma religião. Religião leva as pessoas a funcionar para o lado de fora. A religião estabelece dogmas, preceitos externos. A religião prescreve a sua conduta, te roubando a liberdade que você tem no Espírito. A religião não desperta as pessoas na espiritualidade, apenas tira ela do Egito, mas prende elas em Babilônia, ou seja, tira elas de um sistema e coloca dentro de outro sistema. Os dois são prisões, independente se a pessoa está no mundo ou se ela está no Egito, está presa, está escrava. Se ela está em Babilônia, talvez um pouquinho mais confortável,
com alguns privilégios, mas continua presa na sua mente. Por quê? Porque não é despertada no espírito, porque não nasce de novo, não recebe a energia da santidade, continua pensando vez após vez em arrependimento. Eu quero dizer para você que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Se você receber essa conexão, essa ativação de filho de Deus, de identidade de filho, você vai viver como livre em Cristo. Receber e estar em Cristo não é apenas uma palavra de efeito. Se o Filho vos libertar, diz respeito a viver uma identidade de filho e não apenas uma palavra religiosa, crendo num ídolo que não transforma. O Cristo ressurreto é vivo e vive dentro de você. É por isso que Paulo ele disse assim, ó: já não vivo eu, não é mais o ser humano pecador que vivo, alai que nasce, agora Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo unicamente pela fé no Filho de Deus que me amou mim. O evangelho não é apenas palavras bonitas para ser decorada, é estilo de vida. Ei, você precisa despertar a filiação que está dentro de você. No estado de filho, você vibra em no estado de filho, você vibra na santidade. Santidade diz respeito à inocência. Você entende por que a era de Adão é conhecida pela teologia como a era e a dispensação da inocência? E é por isso que Jesus falou que se nós queremos entrar no reino e viver do reino, nós devemos e precisamos pensar, viver, nos tornar como criança. Jesus estava dizendo assim, ó: se você quer entrar no reino, viver no reino, se você quer ver o reino, seja como uma criança. Volte ao estado original, volte ao estado de inocência, volte a ser uma criança, assim como Adão e Eva eram. Ali não existiu conhecimento do pecado, ali não havia conhecimento de bem e do mal. E qual é a maneira de você ativar essa inocência dentro de você? É voltando ao plano original, é se despertando, é nascendo de novo, nascendo na sua espiritualidade, despertando a sua espiritualidade. Eu quero dizer para você, toda pessoa que entra no reino, que despertou-se espiritualmente, entra num estado de inocência. Enquanto você estiver vibrando em duas frequências, bem e mal, você não vai entrar no reino. Enquanto você ainda estiver olhando para o lado de fora e ficar analisando o pecado das pessoas, quem peca, que tipo de pecado que ela está fazendo, você está vibrando em duas frequências, bem e mal, e nesse estado você não entra no reino, você não permanece no reino, você não vai se sentir-se salvo, você não vai desfrutar da liberdade, porque a liberdade começa pelo estado de inocência. A palavra que o Pai diz é a seguinte: para você entrar no reino, você vai voltar à inocência, você vai voltar ao seu estado original, você vai voltar ao Éden. Por um estado de tempo, você vai passar por um certo desequilíbrio, porque você não vai entender algumas coisas, você vai desconhecer, porque você desativou a energia do pecado, você desativou a energia do mal, e você vai começar agora. E agora o que está acontecendo? O Pai ele disse assim, ó: Ele tira as pessoas de dentro da prisão, proclamai libertação ao cativo, e em seguida ele dá liberdade de escolha, ele ativa o livre-arbítrio novamente, ele tira as pessoas da prisão, e depois ele dá liberdade de escolha. Você volta a ter liberdade de escolha. Quero dizer para você que ninguém entra ou ninguém consegue viver a liberdade
Ninguém consegue viver no Espírito se não voltar à inocência. Ninguém consegue acessar as conexões do Espírito se não se tornar como criança. Ninguém consegue entrar no reino se não voltar à dimensão da infância. Ninguém consegue viver no Espírito se primeiro não encontrar a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Amados, a religião mantém um monopólio, dominando pessoas. E quando um líder começa a transicionar a igreja do sistema religioso para levar a igreja a viver no Espírito, há um período de instabilidade, há um período de insegurança. Assim como nós também, quando nós saímos da ativação e da força do mal, há um período de instabilidade. Mas esse período logo é substituído pela certeza do Espírito. É por isso que Paulo disse: se você vive no Espírito, ande no Espírito. Se você está conectado ao Espírito de Deus, ande também nessa conexão. Eu quero agora falar algo. Por que nós temos que desativar o mal de dentro de nós? Volto a dizer, nós desativamos o mal de dentro de nós quando nós transicionamos a nossa maneira de pensar. Arrependimento diz respeito à mudança de mente. Não é uma palavra de efeito, arrependei-vos. A pessoa só recebe o Espírito Santo quando ela muda a maneira de pensar, ela começa a pensar como o Pai pensa. As conexões são transicionadas e foi isso que Cristo veio. Cristo veio transicionar a sua mente, tirar você de uma escravidão para você receber a mente de filho e como ser livre no Espírito, ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito. Você, como ser de luz, não precisa ser dominado pelas trevas. Existe uma força energética dentro do corpo da pessoa que é desativada pela mente, pela forma como ela pensa. E existe uma outra força, que é o sistema que tenta te aprisionar, que oculta a sua origem em ser livre. Muito se prega sobre livre-arbítrio, mas pouco se vive. Sabe quando que Jesus desativou o pecado de sobre o plano físico? Entenda que no reino do Espírito não existe pecado, lá é santidade. E a mensagem da igreja é trazer essa santidade para a terra. Lá é luz, a mensagem da igreja é trazer essa luz aqui para esse plano. Lá é liberdade, e a mensagem da igreja é trazer essa liberdade para aqui, para o nosso plano físico. Agora eu vou dizer algo. Como pode alguém que não é livre querer libertar outras pessoas? Como pode alguém que não está fazendo uso da sua liberdade no Espírito querer libertar outras pessoas? Escravo conduz escravo. Livre conduz pessoas à liberdade. A prisão da mente precisa se romper. Se vocês compreendessem o sentido da palavra, Jesus ele disse assim, ó: a palavra que eu vos falo é espírito e é vida. Aleluia. João 1:29. João Batista, ele identificou o ministério do Messias. João Batista foi a primeira pessoa a identificar uma transição no plano terra. João Batista foi a primeira pessoa a identificar a missão de remissão.
salvação, remissão no plano físico, salvação, remissão na mente das pessoas, transicionar uma energia negativa, pecado, mal, para uma energia de luz, de santidade. Existe uma frase que eu falo: nada acontece do lado de fora se primeiro não acontecer do lado de dentro. O que eu quero dizer? Deus te liberta por dentro, para você depois libertar ambientes e pessoas. Repetido vez após vez, colocando a mão na cabeça de pessoas, libertando elas, expulsando demônios. Eu quero dizer para você que expulsar demônio não é libertação. O que liberta é conhecimento. Expulsar o demônio de dentro da pessoa é desativar o mal. É tirar a energia do pecado. É tirar a energia do mal. Mas a pessoa que recebeu essa libertação, que foi desativada a energia, precisa agora receber conhecimento para que a mente dela seja transicionada. Foi o que Jesus ensinou. Jesus diz assim, que quando o espírito imundo sai do homem, quando a energia ativa, a energia de pecado, a energia do mal, ela é tirada do dentro do homem, ela sai de dentro do homem, ela anda por lugares áridos. Porque eu quero dizer para você, uma força ativa, ela continua se movimentando, ativa. Ela anda por lugares áridos e não tendo aonde repousar. Ela volta para ver se a antiga casa ainda está vazia. E se encontrar vazia, aquela força ativa, aquela energia ativa, aquele espírito imundo volta novamente e ainda traz mais força negativa para dentro do ser humano. A igreja precisa ir além da expulsão de demônios. A igreja precisa de entendimento, de revelação. A igreja precisa de luz. E conhecereis a verdade, e a verdade. Amados, eu creio que aqui tem muitos pastores, muitos líderes que, assim como eu cheguei no momento que eu cansei de expulsar demônio de pessoas. Jesus estava num estado vibracional tão alto de luz, que quando ele passava na rua, a energia negativa que estava dentro das pessoas saíam, porque aonde a luz aonde a luz chega, as trevas recuam. Aonde uma alta frequência se manifesta, a baixa frequência deixa de existir. Pega essa chave para a tua mente. Se você transicionar a tua mente e conectar ela com o Espírito Santo, toda frequência negativa vai embora. Remissão espontânea. Poder de Deus, dinamite, dunamis, alta frequência de luz, dissipando as trevas, destruindo o mal. Os pastores estão cansados de colocar a mão na cabeça de pessoas e no culto seguinte a pessoa está ali de novo se endemoniando. A energia do mal tomando conta do corpo da pessoa. Se o filho libertar, se a mente de filiação vier para dentro da pessoa, a pessoa realmente é livre. O conhecimento liberta. Agora Jesus, ele desativou o pecado e desativou essa energia, desarmou a energia, desativou a energia de sobre a terra. Só que a força energética é carga, a força energética continua operando dentro do homem e a fala das pessoas continua movimentando trevas.
A Bíblia diz que Jesus, ele levou cativo o cativeiro. Como pode ainda a igreja, como pode ainda a igreja estar cativa, se ali está escrito, ele levou, ele tirou dessa dimensão o cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. A capacidade de ser liberto pelo Espírito, a capacidade de fluir num espírito de santidade. Ele levou cativo o cativeiro, levou, não vai levar. E a terra precisa saber disso, a humanidade precisa saber disso. Jesus levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Ele não levou apenas o pecado. Ele levou o pecado, levou aquele que operava e que ativava o pecado também. Levou a prisão e desconectou a energia. Tá entendendo isso, crente? Jesus desativou a energia do pecado. De que maneira? O salmista diz assim, ó, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Paulo fala na carta de Hebreus que cada vez que nós pensamos em pecado e nós reafirmamos uma condição de escravo e pecador, nós estamos recordando e ativando o pecado. Agora falando sobre João Batista, aquele que reconheceu a missão e o trabalho do Messias. Jesus, João, quando olhou para ele, disse assim, eis o Cordeiro de Deus. Amada, essa palavra vai trazer libertação instantânea para muitos crentes que estão ainda se acusando, não recebe perdão. Amado, o perdão está ativo. É só receber. A palavra do Cristo está ativa nas dimensões espirituais. É só abrir o entendimento e receber. Entra num estado vibracional de santidade. João 1:29, ali está a revelação chave para você receber o perdão e desativar, sair da frequência do pecado. João Batista, quando olhou para Jesus, disse assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da onde? Do mundo. Eis o Cordeiro de Deus do plano físico, do mundo, dessa dimensão. Eis o Cordeiro de Deus que tira, que desativa, que desarma, que se desinstala o pecado de dentro de você. Que tira o pecado do mundo. Mas a religião colocou o ser humano dentro de uma caixa e diz assim, ó pecador, miserável, fica aí dentro, eu quero te dominar. Orablado iracia canto, rebadabassuia canto. Rablasse candaramanama cheio. O pecado deixa de existir no mundo a partir do momento que você recebe a palavra de libertação. A partir do momento que você recebe a identidade de filho de Deus. A partir do momento que você entende que você não é um ser humano. Que você não é
o corpo físico, que você não é o corpo energético, a hora que você entende a sua essência e a sua origem, no exato momento, você é liberto do pecado. O pecado não te domina mais. Quando eu falo de caixa que a religião prendeu, é esse ensino distorcido de acusação, de juízo, de reafirmar um estado caído. Amado, a luz já veio à terra e já iluminou todo homem. Um povo que jazia em trevas viu grande luz. E aqueles que habitavam na região da sombra da morte, lhe resplandeceu a luz. Aí Jesus ele diz, eu sou a luz do mundo. E depois olha para o ser humano que recebeu essa luz e diz assim, você é a luz do mundo. Quando você compreende que você é um ser espiritual e você recebe a ativação de luz, você recebe a ativação de santidade instantaneamente. Quando você entende que você é espírito, você não é corpo físico. O corpo físico é apenas um veículo que carrega a luz. O corpo físico é apenas um veículo que carrega a santidade de Deus. O corpo físico é apenas um veículo que carrega o Espírito, a centelha de vida, a luz divina, o poder divino. Como pode um ser de luz vibrar em trevas? Quando a luz irradia, quando a luz aparece, as trevas deixam de existir. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa palavra já foi dita há mais de 2000 anos atrás. Recebe essa ativação dentro da tua mente agora, no nome de Jesus. O pecado já foi desativado de dentro de você. A conexão de mal já foi tirada de dentro do teu ego. Libera. Não lute contra o pecado, apenas libera. Já foi desconectado, apenas libera. Acesse a luz pela tua consciência. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 5:1, Paulo diz assim, foi para a liberdade, aleluia, que palavra maravilhosa, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Libertou, passado, obra concluída. Você entende porque lá na cruz do Calvário, quando se tratava de plano de redenção, de remissão, de salvação, o Cristo abriu os braços dizendo, está consumado, está pronto. Eu libertei a terra de um estado de escravidão. Eu libertei a raça humana de um estado de escravidão. Eu tirei o pecado do mundo. Eu trouxe a luz de volta. Eu ativei a luz de volta. Eu ativei a santidade. Eu desativei a dualidade bem e mal. Agora os meus filhos podem fluir numa só frequência. A frequência do bem, a frequência da luz, a frequência do amor incondicional, a frequência que conecta todos os filhos ao reino, à dimensão superior, a conexão do Pai. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade. Que verdade? Verdade que você é filho.
Verdade que você é luz. Verdade que você é liberto. Verdade que você é um ser espiritual. O espírito de filiação está agora sendo ativado dentro de você. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, Paulo já tratou disso na igreja de Gálatas. O povo queria novamente se prender aos rudimentos humanos, rudimentos que faziam parte desse plano. A igreja de Gálatas que fora iluminada, que recebeu a graça, que desativou o mal. Agora vem alguns judaizantes querendo levá-los novamente para a lei que escravizava, querendo levá-los novamente para uma ativação de pecado. Paulo olha para os Gálatas e diz assim, ó, foi para a liberdade que Cristo te libertou. E olha para eles assim e diz assim, ó, portanto, permanecei firmes e não vos sujeitais. Não se escravize outra vez a um jugo de escravidão. Ou seja, vocês já estão libertos. Permaneça nessa liberdade. Permaneça nessa conexão de luz. Porque quando você permanece conectado a esse plano superior, a essa mente superior, automaticamente toda a frequência de trevas começa a sair de dentro de você. A liberdade é algo interno. O pecado também. A prisão também. Uma vez que você ativa a sua espiritualidade, uma vez que você ativa a sua conexão com o Espírito, o próprio Espírito de santidade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai lançar para fora tudo que é espírito imundo, tudo que é espírito de trevas. Porque a energia positiva e a negativa não coabitam juntas. A luz de Deus dissipa a treva. A potência espiritual desativa a potência negativa. Então nós, ministros, nós temos que se preocupar sim em ativar as pessoas na santidade, em ativar elas ao Espírito Santo. É por isso que a mensagem na igreja de Atos, na igreja de Jerusalém, você não vai ver os apóstolos ali chegando para as pessoas e fazendo um questionário do estado de vida delas, mas simplesmente eles colocavam a mão na cabeça e dizia: recebei o Espírito Santo. Ah, sabe o que é isso, líder? Essa potência ativa dentro de você vai fazer com que você coloque a mão na cabeça das pessoas e não vai ser nem preciso repreender o demônio do pecado. Receba essa ativação de santidade, essa ativação do Espírito de Deus e seja livre de toda a energia do pecado. Seja livre. Receba filiação. Receba o Espírito de Deus. Amados, o Evangelho é algo extraordinário. Você vai ver Pedro pronunciar algo que eu creio que assusta a humanidade hoje. Pedro diz assim para a igreja: vocês são participantes da natureza divina. Iniquidade são códigos ativos dentro do DNA humano. A partir do momento que você ativa o espírito de filho, espírito de filiação, a energia de filiação, a partir do momento que você ativa o Espírito Santo dentro de alguém, há uma mudança nos códigos genéticos. Iniquidade está nos códigos genéticos do ser humano. A partir do momento que você ativa a conexão com o divino, a pessoa muda as suas células, o Espírito Santo muda a célula, muda o DNA. E ao invés de
células, DNA de Adão, de um homem que caiu, agora vem a ativação do Cristo. Há uma transição e uma mudança dentro do DNA. E você passa a ser filho de Deus, espírito vivificante. Você deixa de ser alma vivente. Esse poder está vindo sobre a igreja. O poder de transicionar pessoas de alma vivente para espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, foi chamado alma vivente. O segundo homem, Jesus Cristo, o segundo Adão, foi chamado espírito vivificante. Estar em Cristo é ser um espírito vivificante. Estar em Cristo é estar é estar na mesma vibração dele. Vivo, não mais eu. A natureza humana não está dominando. Agora é a natureza espiritual. É o Filho de Deus. Nascer de novo. Ser desperto no Espírito. É encontrar o ser divino que está dentro de você. É encontrar o Cristo vivo que está dentro de você. Salvação é você voltar ao seu estado original. É você encontrar o Messias dentro de você. É você encontrar o ser divino dentro de você. Isso é espiritualidade. O Cristo não é o ídolo, a imagem que Roma te pregou, que Roma te ensinou, que o sistema te apresentou. O Cristo não diz respeito apenas a uma pessoa, mas a uma essência. Ungido de Deus, diz respeito a uma conexão, unção, unidade, conexão com o divino. Foi por isso que Pedro chegou a essa palavra. Vós que recebeste a natureza divina, vós que foram reconectados com o divino, vocês que descobriram um ungido dentro de vocês, vocês que acessaram novamente, descobriram que vocês são filhos de Deus, imagem e semelhança do Pai, imagem e semelhança em caráter, em personalidade, em essência. Descubra o ser divino que habita dentro de você. Religião externa não funciona, aprisiona. Religião externa aprisiona porque é o homem dominando o homem. Espiritualidade diz respeito a dominar a si mesmo. Liberdade é viver o seu livre-arbítrio. Só que eu quero aqui falar algo. Eu falei da fase da inocência, eu falei de voltar a ser criança, eu falei do espírito do período de instabilidade, de insegurança. Só que um dos frutos que o Espírito Santo vai trazer para dentro de você é o domínio próprio, o equilíbrio. É por isso que no reino você entra como criança, mas a sua identidade espiritual ela se firma quando você alcança maturidade, equilíbrio. Veja os processos para um crescimento espiritual e para você viver uma vida para você viver uma vida espiritual, inocência,
E o pai disse assim, ó: inocência, liberdade, instabilidade, porque você está saindo agora de uma identidade humana para viver uma identidade espiritual. Esse é o período de instabilidade. Só que a tua permanência vai fazer com que todas as frequências externas sejam desativadas de dentro de você. Toda a carga energética do pecado seja retirada da tua alma, da tua mente e do teu corpo físico e emocional. E você vai crescer em santidade, se conectado ao Espírito de Deus. Entenda agora a diferença. Quando Paulo fala, enquanto herdeiro, enquanto filho é menino, nada difere de um escravo. Ou seja, enquanto você for uma criança espiritual, não vai fazer muita diferença. É pouca diferença de um escravo. Mas quando filho chegar a ser maduro, quando você crescer espiritualmente, aí você vai receber toda a herança. Porque você estará fazendo uso da sua verdadeira identidade. Então começa assim no estado de inocência, usando a liberdade, exercendo a tua escolha, o seu livre-arbítrio. E quando você está exercendo o seu livre-arbítrio, há sim a chance de você errar. Há chance sim de você falhar. Porque o livre-arbítrio diz respeito a você ter escolhas. Você só vive o livre-arbítrio quando você está tendo escolha. E quando você é menino, você não sabe ainda ao certo o que escolher. Então você vai cair, você vai errar. Mas os seus erros vão te fazer crescer. Porque você é um ser livre, você está fazendo uso da tua liberdade. Você não vai se sentir acusado, você não vai se sentir mal. Porque você está fazendo uso de uma lei espiritual, a liberdade. Só que esses períodos de instabilidade, de insegurança, vai trazer consequências para você. E você agora fazendo uso da sua espiritualidade, você vai conseguir entrar em outra fase. Você vai aprender com os seus erros. Esse é o propósito do Pai. Que você aprenda com suas escolhas, que você desenvolva a sua espiritualidade por meio das suas escolhas. Se você tomou uma decisão errada, falhou, sofreu a consequência, não se julgue, não se prenda, não se martirize. Saiba que Cristo já te libertou, saiba que Cristo já te perdoou, mas agora busque ser guiado pelo Espírito. Entenda que para você ouvir a voz do Pai, você tem que estar em estado de liberdade. Liberdade de escolha, inclusive. Porque enquanto a sua bússola for externa, você não está sendo guiado pelo Espírito. Enquanto a sua bússola for outras pessoas, você não está sendo guiado pelo Espírito. A espiritualidade e uma vida espiritual é individual de cada ser humano, porque todos nós viemos com propósitos e projetos diferentes para a Terra. É por isso que na espiritualidade não existe ativação de bem e de mal. Existe sim um plano original que está ativo dentro de você. Existe um código para vir para fora que está dentro de você. E você só vai ativar esse código de espiritualidade, esse projeto que Deus colocou dentro de você, quando você estiver fazendo uso do seu livre-arbítrio. Eu quero dizer para você, existe um HD dentro de você. Existe um arquivo dentro de você que somente você, por meio do Espírito, pode abri-lo. Somente para abri-lo. O projeto que Deus tem na sua vida. Deus pode sim usar ministros para te direcionar. Palavras proféticas para te colocar no caminho. Mas você precisa entender a mente de Deus. E aí Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Quem entendeu a mente do Senhor? Quem pode ser o seu conselheiro? Aí ele diz assim, ó, nós temos a mente de Cristo. Deixe que essa mente de Cristo, essa mente de filiação, essa mente do divino venha. E essa palavra, essa ativação, essa unção entre na tua consciência e tire todo o jugo, toda a carga de escravidão. Tudo aquilo que o pecado plantou dentro de você. A unção despedaça jugo
E eu quero que você se prepare. Eu tive uma visão recentemente, o Pai falava comigo. Eu via flechas no mundo espiritual e a luz entrando no plano terra. A luz, a unção, sendo liberada em pequenas porções, entrando na dimensão terra. E eu disse, Pai, por que a luz está vindo em pequenas porções? Por que a unção está sendo liberada em pequenas porções? O Pai disse assim, filha, se eu liberar tudo de uma vez, o corpo humano não suporta. A carne não suporta essa dimensão de luz. Então eu libero aos poucos, para que aqueles que já estão sendo despertos no espírito, na mente, eles recebam esses fachos de luz, essas liberação de glória, de poder, de unção. E o corpo delas vão se acostumando, nós chamamos isso de níveis. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível. Aí, os avivalistas já estabeleceram que existe só o quarto nível. Entenda o mundo espiritual. Entende quando eu falo de dimensões? Nós estamos na terceira. Então a vibração da terceira é normal. Agora nós acessamos a quarta dimensão, quarto nível. Só que para muitos, a dimensão do quarto nível já está se tornando normal no corpo. O corpo já se acostumou. Está sendo preparado os odres. Limpeza de odres, preparação de odres. O pecado sendo removido, a iniquidade sendo removida para receber essa carga energética, essa potência espiritual. Só que tem muitos ainda no plano terra que ignoram essa quarta potência, esse quarto nível, acham estranho. Quando vê a gente liberando o poder de Deus sobre as pessoas tremendo, o calor vindo sobre o corpo, muitos até dizem que é fogo estranho. Muitos até dizem que fogo estranho. Não, amado, está elevando o nível da terra. Está subindo o nível. Está subindo. A luz está adentrando. Pessoas estão sendo despertas. E o Pai me mostrava esses fachos de luz entrando devagarinho. E o Pai disse, eu perguntei, Pai, por que devagarinho? Por que aos poucos? E o Pai dizia para mim assim, filha, se eu liberar de uma vez, o corpo das pessoas torram, fritam. A matéria não resiste, a carne não resiste. Mas o Pai disse assim, ó, quando a terra estiver pronta, eu vou abrir as comportas. Alablai que nasce amanto. E muitos já estão acessando a quinta dimensão, o quinto nível. Na espiritualidade não tem como você estabelecer, acabou, chegamos ao máximo, não. Sempre haverá um nível a mais. Sempre haverá um conhecimento a mais. Sempre haverá uma sabedoria a mais. Sempre haverá, até que você chegue à medida da estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Amados, um dia o Pai liberou sobre mim uma carga da quinta unção, da quinta dimensão, do quinto nível. O meu corpo tremeu na base. E o Pai disse, essa carga está sobre o teu corpo. Mas você só vai liberar no momento certo, porque muitos ainda não estão prontos para ela. Esse quinto entenda que a tecnologia, eu estou falando para você agora a nível de tecnologia. O 4G é uma tecnologia da quarta dimensão. A ciência está atuando na Terra, na quarta dimensão.
O saber se multiplicará, a ciência se multiplicará. E a física quântica e a ciência já estão fluindo no nível da 4ª dimensão. Você entende porque você tem o 4G? E você entende por que a ciência está acessando agora o 5G? Esse estudo é libertador. E você sabe por que a ciência ainda não tem autorização de liberar os aparelhos no 5G? É porque a Terra ainda não está pronta. Mas eu quero dizer algo aqui que nós estamos vivenciando nesse tempo. Agora alinhe espiritualidade e ciência quântica. Alinhe as frequências. Nós estamos num alinhamento. A Terra está sendo transicionada no seu estado vibracional. Para quê? Porque o Pai está preparando, liberando a unção, liberando a unção. Enquanto que a física quântica ela fala que a Terra está sendo transicionada de um estado vibracional para uma energia mais elevada, já estão sendo feitos. Os celulares já estão aí. As frequências já estão aí circulando. E aqueles que são mais despertos espiritualmente já estão também alcançando esse nível de unção e de frequência espiritual. A Terra está sendo preparada, está sendo alinhada. Quando eu falo alinhada, é o mesmo que está sendo transicionada de um estado para outro, de uma frequência para outra. Agora a igreja chama isso de avivamento. Está para ser liberado sobre a terra um avivamento, um despertar, uma luz qual nunca houve. A ciência já está captando. Os avivalistas, aquelas pessoas que se despertaram, já estão entrando nessa frequência. E eu quero dizer algo para você. O sistema religioso vai cair. Porque o sistema religioso, assim como os fariseus na época de Jesus, não entraram na luz do Messias. A luz veio ao mundo, a luz veio aos seus, mas aos seus não receberam. Nesse tempo, as pessoas que estão aprisionadas no sistema também não vão receber esse nível de luz. Não vão receber essa frequência. Porque ainda estão vibrando numa energia babilônica. A mente está cauterizada. E pasme, vão perseguir você que é luz. Vão perseguir você que está vibrando em alta potência. Vão perseguir você que estará operando sinais, prodígios e milagres. Vai perseguir você que estará libertando os cativos, estará arrancando pessoas do sistema, estará libertando a mente de pessoas da religião. Assim como os fariseus hipócritas, os religiosos hipócritas, os fariseus hipócritas, porque só mudou de tempo e de nome. Mas o espírito da religiosidade continua sendo o mesmo. Porque o religioso, ele acha que sabe tudo, que já chegou no máximo. Eu quero dizer para você uma diferença, e você vai aprender a identificar um sistema religioso. Não pessoas, mas o sistema. Enquanto que na espiritualidade é ascensão, é crescimento contínuo, na religião é estagnação. Eu sei, eu sou, eu já sei de tudo. Se a pessoa ainda não chegou na medida do varão perfeito, tem crescimento a ser almejado, buscado, alcançado. Eu estava falando de libertação e o Pai me levou para esse lado. Porque libertação diz respeito à luz, liberdade diz respeito a conhecimento. E principalmente conhecer das coisas espirituais. Existem pessoas que estão com a mente entulhada de conhecimento humano. Paulo disse assim, a minha palavra não...
A minha palavra não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aleluia. A pessoa pode ter uma boa oratória, mas se não tiver demonstração de espírito, se não viver no espírito, não andar no espírito, não passa de palavras persuasivas de sabedoria humana. O reino de Deus está vindo com força para quebrar todo o sistema. É tempo de você se alinhar com Deus. É tempo de você se conectar com o reino. É tempo de você mudar a sua maneira de pensar. É tempo de você mudar a sua maneira de pensar. Quero dizer para você, amado, que aquilo que Jesus falou para os fariseus, vocês não entram no reino e não deixam o povo entrar. A religião não entra no reino e não deixa o povo entrar, porque reino de Deus não é essa luta que o povo enfrenta. Lutando o tempo todo contra demônio e não consegue desativar essa energia do inferno. Estar no reino é viver a quarta dimensão, é viver a quinta dimensão e ascender em níveis de glória até chegar à sua origem. Enquanto você estiver na terra, você vai ter que crescer até voltar à sua essência, até que a tua humanidade seja revestida pelo corpo de glória e você volte a ser quem você era. Enquanto a natureza humana não for revestida pela natureza espiritual, você tem que crescer, você tem que continuar buscando. Enquanto o corpo humano não for revestido por um corpo de glória, você tem que continuar crescendo. Crescer na graça e no conhecimento. Não caia da graça. A humanidade caiu da graça. A palavra de Paulo, quando Paulo disse assim, que admiro que vocês tão rapidamente caíram da graça para um outro evangelho. Para um outro evangelho. Você entende que a humanidade foi enganada? E a grande maioria das pessoas está vivendo hoje no outro evangelho? Gálatas, a igreja de Gálatas, já estavam caindo da graça. Já estavam entrando num outro evangelho, um evangelho que não liberta, que virou apenas liturgias, rituais, cultos vazios, igrejas cheias de pessoas vazias. Caíste depressa da graça, do estado original. Caíste da condição espiritual que o Cristo colocou e trouxe para você. Jesus nunca roubou a liberdade de você. Muito pelo contrário, ele veio ativar a liberdade. Ele veio te dar o direito de escolher, de operar a sua existência na terra, aprender com os seus erros, crescer com os seus erros, ser iluminado, até que você volte a ser o ser original que você sempre foi. E a sua humanidade se revista da divindade. Isso vai acontecer no arrebatamento. O nosso corpo mortal vai se revestir por um corpo de glória. Só que já tem muita gente sendo revestido desse corpo de glória, amado. Quem tem os olhos espirituais abertos e vê espiritualmente sabe. E quando você olha para uma pessoa que está no processo de espiritualidade crescendo, você olha para essa pessoa e você não vê o corpo físico. Você vê o ser de luz. Você vê o ser resplandecente. Eu olho para as pessoas dentro da igreja. Estão em diferentes estágios de crescimento espiritual, porque
o campo de luz ao redor delas se manifestam. E quando os nossos olhos espirituais são abertos, você olha para a pessoa, você não vê mais o corpo físico. Você vê ela envolta em glória. Você vê ela envolta em luz. Eu quero dizer algo para você. É isso que vai acontecer no arrebatamento. O físico, o natural vai deixar de existir. E você vai ver o teu irmão revestido de glória. Só que isso o Pai já está fazendo. O teu irmão que senta do teu lado na igreja, que muitas vezes você julga ele está sendo revestido pela divindade. Profetas, quando olham para um ser humano, já não vê mais o pecado. Vê o ser de glória, vê o ser de luz. É a espiritualidade tomando forma. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, desativou o pecado de dentro de você. Não se sujeite a um jugo de escravidão. Faça uso do seu livre-arbítrio. Não tenha medo de decidir, de escolher. Quando você escolher errado, você vai colher a consequência. Quando você chegar na presença de Deus, na presença do Pai, agora como filho, o Pai não vai te acusar. Entenda que o seu erro será uma oportunidade de você aprender com o Espírito Santo e agora fazer da maneira correta. Paulo, no livro de Romanos, uma última palavra. Romanos 8, versículo 2, disse assim: porque a lei do Espírito da vida. Perceba aqui a força das energias, a força das ativações. E você vai entender porque o meu ministério é ativação profética. Eu fui levantada para ativar a unção, mas eu fui levantada por Deus para ativar palavras na tua vida. E você nunca vai me ver ativando o mal. Você nunca vai me ver ativando o pecado na vida das pessoas. Apóstola, como que eu ativo o pecado na vida das pessoas? Cada vez que você chama ela de pecador, cada vez que você julga ela, você está chamando ela de pecador, você está ativando mais pecado. E existem pessoas que ativam pecado em si próprio, porque fazem questão de orar, reafirmando o seu estado caído. Você precisa receber a sua identidade espiritual. Romanos 8,2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida, uma frequência de vida, um poder de vida, a vida do próprio Deus, a vida do próprio Pai, a vida, porque a lei do Espírito de vida, pega essa palavra e seja livre, a lei do Espírito de vida em Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Oh Jesus, como o Senhor é lindo. Como o Senhor é lindo. Traz luz para as nações, Senhor. Traz luz para os povos. Libera a luz da tua presença. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou no passado, já foi feito, já lhe foi dado. Você já está livre do pecado, você já está desconectado do pecado. A lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. As palavras são espírito e são vida. Você entende agora por que Jesus falou que aquele que crer nele passou da morte para a vida? Só que nós pensamos só na esfera física. Aquele que crê em Cristo passou da morte para a vida. Quando você morre, o corpo físico vai para a sepultura.
mas o seu verdadeiro ser, quem realmente você é, Filho de Deus, Espírito vivificante, permanece vivo e volta a se unir ao ambiente Pai. Você volta à sua verdadeira natureza. A lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Que você venha receber esta palavra, que você venha receber esta palavra. Não tem como você estar em duas conexões. Ou você está na lei do Espírito de vida, ou você está na energia da vida, ou você está na energia da morte. Ou você está na energia do amor, ou você está na energia do medo. Ou você está na energia do bem, ou você está na energia do mal. Entenda isso. Por mais que há instabilidade, há momentos em que você oscila, mas opere a sua espiritualidade. Você, como ser espiritual, você tem domínio sobre a tua mente natural, você tem domínio sobre o teu corpo físico, você tem domínio sobre as suas emoções. Mantenha a tua mente como salvo. As pessoas não entenderam a transição que Jesus fez. Reconhece quem você é. É por isso que a palavra diz que aquilo que nós pensamos que somos, nós realmente somos. Quando o Senhor começou a me libertar do sistema religioso, Ele mesmo dizia dentro de mim: filha, diga, eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Habito num corpo, possuo uma alma. E o interessante é que ele falava isso para mim vez após vez. Aí um dia eu perguntei para ele: por que o Senhor me fala tanto essa frase? Ele disse assim: filha, porque a sua mente precisa entender que você é um espírito, habita num corpo e possui uma alma. Quando você entende que você é um espírito, um ser espiritual, um ser de luz, você vai entender que o seu corpo não é a sua essência. É apenas um meio de você caminhar na esfera física. É apenas um veículo que te conduz ao plano físico. E você, espírito, está dentro do corpo para cumprir algo do plano espiritual na Terra. Você que é luz, foi enviado aqui para movimentar luz aqui, para movimentar amor aqui. Você caminha o dia inteiro por meio do teu corpo, esse veículo. Mas quando você dorme, o teu corpo físico fica descansando e o teu espírito volta para a sua origem. É por isso que tem os sonhos. Muitas vezes as pessoas são arrebatadas enquanto dormem. Voltam a se movimentar no plano espiritual. Sabe qual é o momento em que as pessoas são mais livres? Hoje, quando elas estão dormindo. Porque quando elas estão dormindo, o espírito ganha liberdade. Paulo, ele disse assim, ó: eu quisera partir e estar com Cristo. E Paulo disse assim, ó: quando a minha habitação terrena se desfazer, eu tenho no céu uma casa espiritual, uma habitação espiritual, um corpo de glória. Oh, aleluia! Se você compreende isso, amado, todas as frustrações se vai,
quando a minha casa terrena se desfazer, eu tenho no céu uma habitação, um corpo de glória. Você entende isso? Você entende isso? Você compreende isso? O pai recentemente morreu uma pessoa aqui na nossa cidade, uma pessoa que o pai amava muito. E o pai trabalhava para libertar essa pessoa e a pessoa não conseguia se mover-se da energia antiga para a energia nova, aquilo que o pai tinha nela. E naquele momento, quando ela faleceu, depois de tantas oportunidades, ela veio a ter uma morte trágica. Eu perguntei para o pai: pai, o senhor tinha plano de salvação na vida dessa pessoa, por que é que ela morreu com uma morte trágica? E o pai disse assim: filha, quando o Espírito clama dentro do homem por libertação e não encontra, é preciso desfazer a casa terrena para que o Espírito encontre liberdade. O Senhor, nessa manhã, me mostrava, e esse é o propósito de eu ter feito essa live de surpresa, que existe dentro de corpos humanos, de almas humanas, espírito clamando por liberdade. E a pessoa não entende porque a mente está cauterizada. E o espírito está lhe clamando por liberdade. E o pai disse assim: é tempo de você liberar essa palavra para que pessoas sejam libertas. Proclamai libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos. Coloque em liberdade os oprimidos e apregoe e declare o tempo da graça de Deus. É tempo de salvação e de libertação. É tempo de avivamento e o Senhor está te dando autoridade para libertar os cativos através da palavra, através da unção e do poder de Deus. Quando o Espírito clama dentro do homem, não encontra liberdade. É preciso desfazer a casa terrena para que o Espírito encontre liberdade. Deus está dizendo: ide, proclamai libertação aos cativos. Proclamai libertação aos cativos. Coloque em liberdade os oprimidos. Anuncie que um reino, uma boa notícia, já chegou. Tire as pessoas do sistema. Tire as pessoas do Egito e de Babilônia. Diga para elas que elas é livre para viver a espiritualidade, para viver o livre-arbítrio. Deixe elas decidir, mas em nome de Jesus, ative o Espírito Santo dentro delas. Ajude elas no processo de despertar. Deixe elas viverem liberdade. Elas vão falhar, vão. Mas quando você vive em liberdade, você também atinge a maturidade. Porque maturidade ninguém alcança enquanto você está vivendo num cabresto onde você está sendo ali coordenado por outra pessoa. Liberdade você alcança fazendo uso do seu livre-arbítrio, e maturidade você alcança quando você aprende com as suas experiências. Se você não está tendo a oportunidade de viver as experiências que Deus te mandou a viver na terra, você não vai ser um filho maduro, porque você não cresceu, não teve experiências. Maturidade espiritual vem quando você guerreia as suas guerras e você vence. E você alcança o equilíbrio. Domínio próprio. Apregoe libertação aos cativos. No nome de Jesus. Que esta palavra seja ativada nas dimensões espirituais. Todas as pessoas que tiveram acesso a essa mensagem sejam livres na mente. Sejam despertadas espiritualmente. Sejam livres do sistema. Sejam livres do Egito. Sejam livres da Babilônia.
Seja livre do sistema do mundo e seja livre do sistema religioso. Todas as pessoas que tiverem acesso, eu deixo essa palavra, eu deixo a unção, um ambiente de libertação ativo, no nome de Jesus Cristo. Esteja pronto para o avivamento no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Movimente esse vídeo. Compartilhe nos grupos. Compartilhe nas páginas. Deus está preparando o povo para o avivamento no nome de Jesus. Amém?